tarde. Meu nome é Hugo Schmidt Neto, sou doutor em Geologia, trabalho com paleontologia aplicada na Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Unicinos. Para a gente desenvolver a nossa conversa, então, em cima deste tema, é interessante que a gente volte para o nosso cerne filosófico mais profundo e busque ainda, mesmo na história passada dos seres humanos, a formação dos arquétipos filosóficos. Ou seja, quando a gente fala na vida, se não para todos, mas então para quase a totalidade de todos os seres humanos, em nosso consciente, inconsciente, surge uma ideia de que a vida ela sempre terá um início, um meio e um fim. Ou seja, as coisas surgem, elas têm um período de existência no qual elas se desenvolvem e ao final de sua maturidade elas entram num declínio até que deixam de existir. Por exemplo, na vida dos seres humanos, nós nascemos, nós vivemos a infância, a fase adulta, entramos na fase da velhice, a fase senil, até que a nossa vida então se finda e nós morremos. Quando a gente entra dentro de uma área mais religiosa, por exemplo, se a gente buscar evidências dentro da religião, a gente vai ver que no início não havia nada. Tudo era escuridão. Então Deus fez a luz. E o universo então ele vai sendo construído, a vida vai sendo construída, até que surge o momento em que Deus cria o homem e dá vida ao homem. Quando nós entramos dentro de um espectro mais científico, dentro da cosmologia, por exemplo, a gente vai ouvir falar num termo chamado Big Bang, ou seja, um momento de surgimento, de nascimento do nosso universo. Então, antes do Big Bang, não existiria nada. Nada que a gente consiga ter conhecimento. Então, houve uma grande explosão que começa a dissipar energia pelo espaço e assim vai se formando o universo. Vão se formando as estrelas, as galáxias, os sistemas solares e vai se formando o planeta Terra. Ainda dentro desse cosmos há um momento onde a vida surge. E ela se encontra num período de desenvolvimento. E possivelmente ela chegue então a um fim. E aí nós vamos vendo como que alguns aspectos da existência eles vão se repetindo. Então a gente vai vendo essa natureza cíclica, ou essa ciclicidade da natureza. E aí também nós temos que entender que os organismos eles surgem também como maneiras do universo despender energia. Todo organismo vivo ele consome energia, ele transforma e ele dissipa a energia. Então eu consumo a energia em forma de comida, de alimento, aí eu processo ela dentro do meu aparelho digestivo e transformo essa energia em movimento, em calor, em pensamento. Mas eu vou sempre transformando e dissipando essa energia. Para poder entender então essa natureza cíclica da natureza, a gente tem que botar alguns parâmetros iniciais para a gente poder dar andamento. Primeiro, eu preciso entender que a história da Terra ela é dividida por períodos, por momentos. Claro que isso é uma divisão artificial feita por nós, seres humanos, mas que é muito importante para que a gente possa controlar em qual momento do planeta a gente está trabalhando. Então, existem as grandes divisões de tempo, por exemplo, tem o Proterozoico, o Paleozoico, o Mesozoico e o Cenozoico. Dentro dessas grandes medidas de tempo, desses grandes intervalos, existem tempos menores, intervalos menores chamados de períodos. Por exemplo, como o período Cambriano, o período do Triássico, do Oligoceno
e atualmente a gente estaria dando início a um novo período geológico chamado de Antropoceno. Tá? Mas para o final talvez a gente consiga conversar um pouquinho mais sobre isso e entender um pouquinho melhor. Mas a gente precisa entender que nós temos essas divisões do tempo de vida da Terra. E essas divisões elas são marcadas sempre por eventos a nível globais, né? São eventos que marcaram de alguma maneira o planeta como um todo. E da mesma maneira que esses eventos eles influenciaram, né, marcaram a história do planeta, eles acabaram também marcando a história da vida. Ou seja, eu tenho o surgimento da vida, ela está se desenvolvendo, acontece algum fenômeno que vem, interfere nessa vida que existe neste momento, ela se extingue, mas outras formas de vida vão aparecendo ou vão evoluindo. Um fenômeno comum que a gente sabe que ocorreu ao longo do período da história da Terra são os períodos glaciais e pós-glaciais, ou seja, momentos de maior resfriamento do planeta. Inclusive, houve um momento que o planeta teria sido completamente coberto por uma cobertura de gelo, tá? Um momento mais frio, chamado de Snowball, né? O período que a Terra era uma bola de neve, ainda dentro do Proterozoico, isso entre 600 e 800 milhões de anos atrás. Mas posteriormente, né, houve então outros períodos glaciais menos intensos, mas que conseguiram sim influenciar a vida ao longo de todo o planeta. E esses eventos eles sempre são cíclicos, então há períodos da glaciação em que a extensão do gelo sobre o planeta ela vai ser maior, e vai ter momentos que essas capas de gelo, nessa cobertura de gelo sobre o planeta vão se retraindo até os polos. Ou no caso, pode ocorrer, como já ocorreu antes no planeta, de nem nos polos existirem calotas de gelo, né? Ou seja, nem sempre a Antártida teve gelo, nem sempre o Ártico teve gelo. Houve momentos que não houve gelo nenhum no planeta. Então, foram períodos onde as temperaturas eram mais elevadas do que hoje em dia. Mas vejam que esses eventos eles vão ocorrendo de forma cíclica, tá? Ao longo da história da Terra, ocorreram diversas vezes e vão marcando a vida. Inicialmente, a vida, quando ela surge no nosso planeta, a gente tem que pensar que essa vida ela surge de uma forma muito simples, mas ela ainda surge dentro da água, tá? Dentro dos oceanos. E como a gente tem quando a gente enxerga, assim, encontra alguns fósseis, inclusive, a impressão que a gente tem é que eles são como se fossem impressões de vegetais, de folhas, mas na verdade são animais que já tinham um propósito, que era, né, o de capturar alimento, de produzir alimentos para se manter vivo e de alguma maneira de se reproduzir e perpetuar então assim a sua existência. Algumas dessas formas elas ainda existem até hoje. A gente pode ver formas muito simples, por exemplo, que nem as águas-vivas, tá? São os animais mais primitivos, junto com as esponjas do mar, que ainda mantêm a mesma forma original de quando surgiram aproximadamente 540 milhões de anos atrás. E vejam, né? Embora simples, é uma morfologia e uma anatomia muito eficiente e que tem permitido o grupo, né, se manter presente no planeta até os dias de hoje. Então, quando a gente olha lá para o passado, e aí olha principalmente para o chamado período cambriano, quando ocorre um boom da diversidade, um boom da vida, né? Uma explosão, por isso que se fala da explosão cambriana, explosão da vida, a gente acaba encontrando nesses fósseis do Cambriano formas muito similares aos grupos que a gente vê hoje. Mas, curiosamente, tá? Também existem formas muito diferentes observadas nesses fósseis e que não ocorrem nos períodos que sucedem o Cambriano. Ou seja, a vida, quando ela surge quase como um laboratório,
como um experimento. Então ela lança as mais diversas formas de vida, as mais diferenciadas formas de vida. E algumas dessas formas é as que vão se mantendo, né, ao longo da história da vida. E que a gente vai então encontrando alguns análogos nos dias atuais, tá? Análogos que eu quero dizer que a gente encontra algumas formas similares, né? Por exemplo, água-viva, que nem eu já comentei. Por exemplo, os artrópodes, como os camarões. Existem, né, lá os trilobitas, lá no Cambriano, que depois eles ocorrem no Devoniano também. São muito parecidos com o caranguejo ferradura. Então a gente vê os ancestrais dos artrópodes. A gente vê alguns grupos que lembram os vermes. Então a gente vê os ancestrais dos vermes. E inclusive o ancestral do ser humano, né, o que seria o verdadeiro ancestral da espécie humana, também ocorre ainda lá no Cambriano, mas na forma de um verme. Um verme que depois, ao longo, né, de milhões e milhões de anos, ele vai sofrendo mutações que vão permitindo, então, que vão surgindo novas formas de vida até chegar em nós. Então, essa é a primeira forma de vida, o Pikaia, né? Ele foi um organismo que a gente diz bilateral, ou seja, eu consigo dividir o corpo dele em duas metades iguais. Ele já era um organismo que ele apresentava um polo, ou seja, ele tinha uma cabeça e uma cauda. E o principal, ele já tinha o que seria, né, a forma mais primitiva de um cordão nervoso, ou seja, de uma medula. Nós temos uma medula que passa por dentro da coluna, que é o nosso sistema nervoso central. Pois bem, o Pikaia, ele já começa a apresentar um sistema nervoso mais primitivo, que vem depois a dar origem, né, à coluna vertebral e à própria medula, né? Então, esse seria o nosso ancestral mais antigo. Mas, então, como eu estava dizendo, algumas formas, elas começam a se diferenciar ao longo do tempo, né? A vida ela vai sempre desaparecendo algumas formas, mas as que sobrevivem vão sofrendo mutações. Então, é como se a vida realmente fosse um grande laboratório e vão surgindo novas formas. E aí a vida, então, ela começa a migrar para fora dos oceanos, ela começa a migrar para fora da água para habitar as terras emersas, para habitar os continentes, né? Porque são ecoespaços vazios até então. Então a vida ela começa a migrar e a ocupar esses espaços. Vai permitindo que outros organismos venham vindo atrás também, né? Sejam eles herbívoros para comer essas plantas que se desenvolvem nos continentes, ou sejam eles predadores para comer esses herbívoros, né? Então uma das formas que a gente pode ainda ver surgem, as primeiras formas seriam os anfíbios. Então os primeiros protótipos de anfíbios, né? Eles tinham a cabeça achatada, os olhos no topo da cabeça. E aí quando a gente olha os espécimes modernos, a gente vê uma semelhança muito grande. Cada momento da Terra ela é dominada por um grupo orgânico em específico, né? Então teve um momento lá da explosão cambriana, onde tinham os artrópodes, eram os grandes dominantes dos mares, eles eram os principais predadores, né? Eles eram as máquinas, digamos assim, mais evoluídas, né? Depois vai surgindo os moluscos, eles vão tomando seu lugar também, com cefalópodes, com tamanhos avantajados e que foram sendo os terrores dos mares ali no Siluriano, né? A partir do Devoniano a gente vê que os peixes começam a ter uma grande importância dentro do ecossistema, ter um grande domínio. Mas conforme a vida ela vai saindo da água, que nem a gente vê nessa transição dos anfíbios, que também tiveram o seu momento nesse período de transição, logo após os répteis, quando surgem, eles começam a dominar o planeta. E aí eles começam a se tornar o principal grupo orgânico e o grupo orgânico que atinge um maior nível de evolução. Por exemplo, os répteis eles já conseguem viver na Terra. Diferente dos anfíbios que são dependentes de corpos d'água, os répteis desenvolvem então a característica do ovo.
né? Eles geram seus embriões dentro de ovos, eles põem esses ovos, e isso nos liberta, né, dessa dependência do corpo da água. Então os répteis começam a dominar os continentes. Como se não fosse o suficiente eles dominarem esse ecoespaço terrestre dos continentes, algumas formas voltam para os mares. Então, por exemplo, a gente consegue observar, né, ali no Mesozoico, por exemplo, o surgimento do ictiosauro, que acreditava-se que fosse um peixe, e aí depois, com o estudo da paleontologia, se percebeu que não, que isso era um réptil, né? Esse réptil, inclusive, ele sofre uma adaptação evolutiva no qual a membrana das costas dele sofre uma dobra e forma uma nadadeira, igual a dos peixes. Então vejam, os répteis estão habitando os continentes, eles começam a habitar os mares, e aí entra o ictiosauro, o elasmossauro, os mosasauros, né? Então vejam que eles vão invadindo assim, e se não fosse o suficiente, também surgem os répteis voadores. Os únicos que existiram na história, né, que foram os pterodáctilos. Então vejam, os répteis eles conseguem se irradiar por todos os principais nichos, né, desde os ambientes aquáticos aos ambientes terrestres, como também ao ambiente atmosférico.